Boa noite, pessoal. Hoje é a nossa primeira aula que vai falar sobre substantivos. Para a gente começar já entendendo qual é a função do substantivo, como que ele funciona, a gente entender o que significa a palavra substantivo. Então, substantivo, ele provém aí da mesma família de substância, algo que é substancial, ou seja, algo que é necessário, que é fundamental. Os substantivos, eles recebem classificações distintas e eles vão ter em vista aspectos que vão estar relacionados à formação e ao significado. Então, o que seria isso? Quanto à formação, um substantivo ele pode ser formado por composição ou por derivação. Quanto ao processo de composição, como que funciona essa composição? Pode ser uma composição simples, pode ser uma composição composta. Todos esses termos que eu vou estar falando aqui, a gente vai ver um por um. E em relação ao processo também de derivação, ele pode ser um substantivo primitivo ou um substantivo derivado. Quanto à significação, cada substantivo ele vai ter um aspecto ou de generalização, ou seja, no geral, ou um aspecto de abstração. Então, quanto a essa generalização que a gente fala, ele pode ser um substantivo comum ou ele pode ser um substantivo próprio. Quando ele é um substantivo comum, é algo que é no geral. Quando a gente fala que é um substantivo próprio, é algo específico. Em relação à questão da abstração, a gente pode ter um substantivo que é concreto ou um substantivo que é abstrato. A gente vai ver cada um deles para explicar como que funciona. Se eu tiver um substantivo que seja um substantivo simples, são aqueles que apresentam apenas um radical na sua estrutura. O que isso significa? Então, por exemplo, eu tenho a palavra tempo. Eu tenho a palavra roda, por exemplo, a palavra flor. O radical é a parte mínima aí que forma uma palavra. Então, eu tenho aqui, da palavra tempo, eu tenho aqui as letras, né? Como vocês não estão visualizando aí, como radical, eu tenho a letra T, E, M e P. Esse radical é aquela parte que não muda da palavra, porque a partir da palavra tempo, tendo como radical aí essas quatro letras que eu falei para vocês, T, E, M, P, a partir desse radical, aí eu posso formar outros substantivos, outras palavras. Então, o substantivo simples é aquele que vai ter um único radical. Como exemplo, a gente tem, repetindo, nós temos a palavra tempo, a palavra roda, a palavra flor, a palavra sol, a palavra casa. A partir desse radical da palavra tempo, eu posso formar a palavra temporal. A partir da palavra flor, com esse radical que seria F, L, O, R, eu posso formar florzinha, florido, mas ela tem apenas um radical. A partir desse radical, eu formo outras palavras. Isso é o substantivo simples.
O substantivo composto, como a própria palavra já diz, composto, vai ser aquele que tem pelo menos 2 radicais na estrutura dele. Eu tenho aqui como exemplo a palavra passatempo, rodapé. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu tenho aí 2 radicais na estrutura de uma palavra, porque a palavra passatempo, ela é escrita tudo junto. Rodapé, também eu tenho mais de um radical nessas palavras. Couve-flor, talvez nessa palavra, por ela ter o hífen, talvez a gente consiga visualizar melhor. Então, eu tenho aí o substantivo simples, né, para a gente entender de maneira assim mais simples, ele vai ser aquele substantivo, digamos assim, onde a gente tem apenas uma única palavra. E o substantivo composto, ele vai ser composto por 2 ou mais palavras. O substantivo primitivo são substantivos que se classificam como aqueles que não vão derivar de outra palavra. Como a própria palavra já diz, é primitivo. Então, por exemplo, eu tenho a palavra flor. A palavra flor, ela não deriva de nenhuma outra palavra. A palavra pedra, a palavra gato, a palavra fogo. Mas aí eu também vou ter os substantivos, que serão os substantivos derivados, que vão surgir a partir dos substantivos primitivos. Então, a partir do substantivo primitivo flor, eu vou ter o substantivo derivado floricultura. A partir do substantivo primitivo pedra, eu vou ter o substantivo derivado pedreira, pedrinha, pedregulho. A partir do substantivo gato, eu vou ter gatinho, gatão. Então, alguns substantivos, pelas próprias palavras, a gente já consegue identificar que tipo de substantivo que é. Algo que é primitivo é que é bem antigo, que vem antes de tudo. E aquilo que é derivado é que derivou daquele que veio primeiro. Nós teremos também os substantivos, que a gente chama de substantivos concretos, que são aqueles que representam, que possuem uma forma, seja uma forma real ou uma forma imaginária. Ah, mas como assim? Não é concreto? Sim, mas, por exemplo, quando eu falo a palavra gato, né, na nossa cabeça, além de ser um animal, na nossa cabeça já vem ali a visualização, né, de um gato. Todo mundo sabe o que é um gato. Quando eu falo a palavra flor, fogo, cidade, cimento, concreto, concreto de aquele material, né? Concreto. Deus e fada. Ah, mas por que Deus é um substantivo concreto e fada também? No caso da fada, embora ela seja um ser imaginário, ela já pelo fato de ser tratada aí em histórias e tudo mais, ela já se você falar, perguntar para alguém como que seria uma fada, vão saber o que dizer. Por exemplo, a fada sininho, aquela que tem o cabelinho em formato de coque, tem as asinhas, vestidinho verde. Então, embora seja um ser que exista só no imaginário, a gente consegue descrever como que é uma fada. Deus, mesma coisa, né? É um ser invisível, mas que se alguém pedir alguma característica, a gente vai saber
que se trata, né, de um ser soberano, que pode todas as coisas, que criou todas as coisas. Então, não é algo que está no imaginário só, se a gente pode dizer assim, né, só de algumas pessoas. Se você falar em Deus, cada um acredita de um jeito, mas sabe o que que significa, tá? Já os substantivos que a gente tem como abstratos são aqueles que não possuem forma. Por isso que a gente sempre vai ter substantivos assim que fazem paralelo um ao outro. Eu tenho o substantivo comum, que é paralelo ao substantivo próprio. Assim como o substantivo concreto vai estar ali paralelo ao substantivo abstrato. Se concreto é aquele que pode ser real ou imaginário, mas eu consigo descrever, o abstrato é aquele que não vai possuir forma. Geralmente, ele vai se tratar de qualidades, sentimentos, ações, como, por exemplo, amor, paixão, honestidade, coragem. São substantivos que dependem do nosso sentimento. Ninguém nunca pegou o amor, ninguém nunca visualizou a tristeza. Então, os substantivos abstratos, eles geralmente vão aí nomear estados, por exemplo, tristeza, né? Sentimentos, rancor, tudo bem? Os substantivos comuns são aqueles que generalizam. Então, eles vão designar de modo geral aí os seres, as coisas diversas, as pessoas, os animais, enfim, de uma forma mais generalizada. Geralmente, eles são escritos com letra minúscula. Já os substantivos próprios, eles são denominados de substantivos próprios porque eles vão designar algo de forma particular. São esses mesmos seres que a gente designa de uma forma generalizada no substantivo comum, o próprio ele vai dar uma particularidade. Então, quando eu falo assim, as pessoas estavam na festa, pessoas é um substantivo comum. Agora, quando eu dou nome para essas pessoas, quando eu falo que estava a Carla, a Maria, o José e o Carlos, eu especifiquei quem são essas pessoas. Então, tanto é que o nome de cada uma delas é escrito com letra maiúscula. Nós teremos também os substantivos coletivos. Como o próprio nome já diz, são aqueles que vão indicar o agrupamento de pessoas, ou de seres, ou de coisas, ou de objetos, ou de animais de uma mesma espécie. Então, eu coloquei aqui no conteúdo, no material, uma infinidade. Então, a gente não vai passar um por um, mas depois vocês podem estar lendo esses substantivos e ficar conhecendo aí muitos deles aí que até não são tão comuns de serem ditos aí a todo momento. Mas tem alguns aqui, como substantivo coletivo de grupo de pessoas, por exemplo, nós temos vários. Então, qual que é o coletivo de aluno? Turma ou classe. Qual que é o coletivo de amigos? Galera, roda. O coletivo de bandidos, horda. Nós temos aqui também substantivos coletivos de grupos de animais, por exemplo, coletivo de abelha, colmeia, coletivo de aves, bando ou revoada, coletivo de cachorros, matilha,
Nós vamos ter também o coletivo de grupos de plantas, por exemplo, coletivo de árvores, arvoredo, bosque, coletivo de verduras, molho. Teremos aqui coletivos também de grupos de coisas e objetos, como, por exemplo, coletivo de carros, frota, coletivo de álbum, coletivo de figurinhas, desculpa, álbum. Coletivos também de grupos de unidades de tempo, né? Isso aqui não é tão comum. Então, por exemplo, o coletivo de 9 dias é uma novena. O coletivo de 30 dias, cadê aqui? Mês, né? Olha só que interessante. Temos vários tipos aqui de substantivos coletivos. Agora nós passaremos para o substantivo comum de 2 gêneros e veremos algumas especificidades. Só um minutinho.